criei tudo isso, como você disse, é porque o livro é seu, né? O livro não é dela. É o seu repertório, é você que tá ali lendo, né? Ah, isso foi escrito pra mim, né? Eu costumo falar muito, qualquer show, né? Na hora que o cara canta um refrão e ele olha pra você ali, você fala, é pra mim. Mas só que a menina que tá do teu lado, o cara, não, foi pra mim que ele olhou, né? Então é isso, né? Você se apropria do teu repertório, né? Do que tá lá dentro de você. E isso já tá valendo ou não? Já. Ah, tá. Eu complemento. O livro pra mim assim, sempre foi muito o lugar onde eu me sentia à vontade, né? Acho que mais a partir da adolescência, o meu relacionamento com o livro sempre foi muito mais dinâmico, curioso, né? Interessado o tempo todo. O livro, as imagens, eles sempre estiveram muito presentes, né? De alguma forma, dentro da minha rotina. Mas o lugar, né, que eu percebi dentro da minha rotina, dentro da minha vida, onde eu poderia, né, pagar minhas contas, meus boletos, né, era a publicidade, né? Ela acabou sendo um dos lugares que eu passei para tentar entender esse meu processo de trabalho, né? Eu já tinha trabalhado em muitas outras coisas, né, em estúdio, né, muito das coisas relacionadas à comunicação. Então, na publicidade, teve um momento assim que as histórias começaram a falar mais alto, meu desejo de escrever, né? Eu sempre costumo dizer que para criar história, né, você só deseja criar uma história quando ela passa a transbordar, né? E quando ela transborda em você essa necessidade que você tem de colocar ela para o mundo, né? E isso estava cada vez mais latente, estava cada vez mais forte dentro de mim, e a publicidade já não fazia muito mais sentido dentro da minha vida, né? Então eu resolvi dar esse salto no escuro, né? Habitar outro lugar, e a literatura foi o lugar onde eu entendi que eu podia contar minhas histórias, eu podia criar histórias, eu podia criar imagens para essas histórias, né? Então é um conjunto de coisas ali que se unem, né? E que falam muito sobre mim, né? Porque o processo realmente é um processo muito individual, né? Eu acho que tem gente que entende que é essa inspiração, e tem pessoas como eu que acham que é processo. Talvez a palavra que eu uso assim seja um respeito ao tempo, assim, sabe? E esse respeito ao tempo que eu quero dizer é respeitar o tempo da criação. Normalmente a gente tem uma grande folha em branco, né? Então você esperar essa fagulha inicial, né, de um tema que você quer abordar, né, desse lugar que você quer estar, você quer conversar, ele não é uma coisa que acontece terça-feira às 3 da tarde, sabe? Não é, né? Mesmo os temas que você quer abordar, que às vezes exigem um debruçar assim, né, de estudo e tal, né? Você não senta e escreve tudo fácil. Você vai fazer uma história de uma época específica, você vai pesquisar a vestimenta, né? Você, às vezes, dependendo da história, você vai pesquisar até o falar, né? Então, sim, né? Existe uma fagulha, né? Existe uma coisa que acontece de uma ideia, né? De alguma coisa que é soprada para você em algum momento. É uma coisa que normalmente te traduz um sentimento que normalmente você não sabe nomear. Eu falo, chega para você, mas na verdade chega para mim. Existe uma potencialidade de se transformar numa história, de se transformar numa narrativa, e não necessariamente ficar esperando essa inspiração por ela mesma, né? E ela se resolva sozinha. Na verdade, esse start, né? Esse começo de ideia vai precisar de uma relação por trás disso, né? Vai precisar de suar um pouco para tentar desenvolver uma história que você está contando, né? Posso até trazer um exemplo assim, mais ou menos, do Pinóquio, o livro das Pequenas Verdades, que aconteceu mais ou menos dessa forma, né? Eu tive uma ideia interessante que era aquele desdobrar, né? Aquele folder que se transformava no nariz do Pinóquio, né? O nariz crescendo. Mas ali eu percebi que eu só tinha uma boa ideia, mas eu não tinha uma história boa, né? Então essa ideia desse folder do nariz dele, ele acabou indo para a gaveta,
E, se eu não me engano, 2 anos depois, com uma outra ideia que surgiu, que ele acabou virando o livro que ele é hoje, né? O livro que as pessoas conhecem hoje. A partir de uma ideia e a partir do desenvolvimento, né? Então, eu acredito muito na questão de você realmente, né, se debruçar no trabalho, se debruçar numa criação, se debruçar numa ideia, né? E essa é a parte de ralação, né? Essa é a parte que toma mais tempo, né? De apuração, de tentar entender como aquele trabalho pode se tornar melhor do que uma ideia inicial e do que simplesmente uma inspiração, uma coisa divina que baixa e te conta toda a história, né? Nesse meu processo de transição, de sair do universo publicitário para entrar para a literatura, na verdade foi relativamente planejado, né? Porque 1 ano antes de eu abrir mão de trabalhar em agência, eu já comecei a entrar em contato com as editoras e começar a mandar minhas ilustrações. Mas o curioso disso é que eu não trabalhei com a literatura logo no começo. Eu comecei a desenhar, a ilustrar muito livro didático. Então tem muitas ilustrações minhas aí jogadas no mundo do universo do didático. Eu acho que eu fiquei 1, 2 anos assim, trabalhando, não exclusivamente, né, mas grande parte do meu orçamento vinha do livro didático, mas ao mesmo tempo eu comecei a ter a sorte, editores começarem a me chamar para ilustrar livro de outros autores, né, criar as narrativas visuais para outros autores. Então eu já tinha, provavelmente em 2007, 2008, eu já vinha ilustrando algum desses livros para outros autores, já estava mais inserido no universo da literatura. E teve um editor, né, o Sérgio Alves, na época, que ele era editor da Larousse, ele tinha me chamado para ilustrar um livro. E eu já estava desenvolvendo uma história que chamava A Menina que Procurava. E eu falei para ele assim, tudo bem, eu ilustro esse seu próximo livro, mas eu quero que você leia um texto meu antes. E daí ele leu esse meu texto, né, da Menina que Procurava, gostou e falou, vamos publicar. E para mim foi um motivo de celebração, né, porque por ser meu primeiro livro escrevendo e ilustrando. Daí até curioso, a resposta que eu tive, né, o sim, né, vamos publicar, foi no meu dia 8 de abril, que é o dia do meu aniversário. Foi o primeiro livro, né, e a partir desse livro eu comecei cada vez mais a estar inserido no universo da literatura, ilustrando, principalmente o volume era ilustrar mais o texto de outros autores do que textos meus. Mas aos poucos eu fui revertendo, né, esse fator, assim, né, fui me dedicando mais ao meu trabalho autoral, né, de texto e imagem, e menos a essa contribuição a 4 mãos que o ilustrador tem para textos de outros autores. Para quem trabalha com arte em geral, assim, eu acho que tem um divisor de águas que acontece em algum momento, né? Acho que, sei lá, para o Picasso foi aquela exposição de peças africanas que ele viu, né? Que deu aquele vislumbre para ele. Eu acho que para mim foi o Este é o Lobo. Mas eu percebo que eu comecei a entender o que era o livro ilustrado, assim, a dinâmica e de como funcionava o livro ilustrado. E eu percebo que meus livros antes de Este é o Lobo, eles eram uma literatura ilustrada ali, mas com menos características do livro ilustrado, né? Com aquelas propriedades de palavra, imagem, objeto, essa conversa que existe entre esses 3 pilares. E eu acho que Este é o Lobo, eu passei... Porque assim, eu acho que tem muito de você passar a entender o que você é, né? Como autor, né? E eu não tinha nome para a forma que eu pensava a minha literatura, né? Eu não conseguia nomear, tinha um lugar ali, mas que eu não conseguia nomear por que o meu gosto por esse tipo de narrativa, né, com essa estrutura, para mim funciona bem? Por que eu penso o livro desse jeito? Então, antes do Este é o Lobo, quando eu pego, né, essa minha produção, eu percebo assim que eu tinha um debruçar muito acentuado para a palavra, assim, sabe? Então, os textos são grandes, né, são uma coisa muito mais maçuda, assim. Eu não estou falando que é nem certo e errado, não é isso, né? Estou falando a minha tradução como autor, assim, né? Onde eu sinto que meu trabalho
trabalho é mais legítimo, sabe? Eu acho que chega ao leitor de uma forma mais autêntica, assim. Então, antes disso, eu acho que tinha muito texto, assim, sabe? Meus trabalhos. E, às vezes eu queria explicar muito no texto o que estava acontecendo na ação, né? O que estava acontecendo na imagem. E chegou um momento que eu percebi que eu não precisava disso, né? Eu acho que tem autores que precisam disso, gostam de trabalhar desse jeito e é ok, né? Eu acho que isso não é um problema. Mas para mim não funcionava. Do jeito que eu penso, a estrutura da história, ela conversa muito mais com o universo do livro ilustrado, né? E eu acho que em Este é o Lobo foi a primeira vez que eu percebi isso. E o curioso, que foi de uma forma muito natural. Porque só depois de Este é o Lobo que eu comecei a me aprofundar mais no assunto, estudar mais o assunto. E foi ali que eu percebi, peraí, o que eu faço, da forma que eu penso as minhas histórias, né? Da forma que eu desenvolvo as minhas narrativas, isso é livro ilustrado. Né? Então acho que Este é o Lobo é o divisor de águas na minha produção. É legal que tem essa fase, né, da criança com esse deslumbramento, né, com o lobo, né, com o personagem do lobo, né? Ele é muito representativo, é um personagem que está muito o tempo todo, né, inserido na cultura da criança, né? É meio que um imaginário, né, coletivo aí dentro das memórias afetivas, das histórias que são contadas, né? O lobo está sempre presente. Né? Então, sempre um personagem que ele vem muito forte, né, dentro de uma literatura e as crianças realmente é uma troca muito grande né, quando elas acessam esse tipo de livro. O passeio, para mim, ela é a tradução muito simbólica, assim, do que é fazer um livro a quatro mãos, né? Porque o livro é escrito pelo Pablo Lugones, né? Com as minhas ilustrações. Esse processo do livro ilustrado, com o ilustrador como coautor, né? Ou como autor conjunto, né? De uma obra, o passeio, para mim, ele ficou muito claro, porque quando o Pablo me chamou para fazer esse livro, o livro, ele não era desse jeito, né? Eu vou tentar ser breve, né? Porque é uma história longa, assim. A ideia central passava por ali, né? Pelo que o livro é hoje. Mas o livro, na verdade, ele narrava era quase que uma competição, né? Entre um pai e uma filha. Então, os personagens, eles iam passando um pelo outro. Então, a menina começava com patins, daí o pai passava com uma bicicleta, depois a menina passava ele com uma bicicleta motorizada, e assim, né? Daí ia aumentando. Quando eu li, né? Eu virei pro Pablo, né? E falei, a atenção que a gente estava dando para aquelas máquinas, né? Dos personagens um passando o outro, né? E voltando a atenção tanto para os objetos, para as máquinas que eles usavam, não era a verdade do livro, né? Que a verdade do livro ali era o relacionamento entre pai e filha. E daí o que eu falei para ele, eu falei assim, o que a gente tem que fazer, usar a bicicleta como instrumento, porque eu acho que a bicicleta, ela traduz muito, né? Esse processo de afinidade, de relação entre um pai e uma filha, né? Porque a bicicleta, ela é muito simbólico, o gestual dela, né? De uma criança tentando se equilibrar numa bicicleta, um pai dando um suporte atrás, e quando ele solta essa bicicleta, a criança consegue se equilibrar e andar sozinha, né? E daí eu comecei a desenvolver as ilustrações a partir dessa ideia, né? Esse simbolismo, né, da passagem de tempo, quando um passa o outro, o tempo que vai passando, né, com os personagens amadurecendo fisicamente, né, se transformando em pessoas mais velhas. Essa metáfora visual que o livro propõe, né? Mas tem um termômetro nesse livro que eu percebi que ele poderia ser um livro diferente. Quando eu fiz todos os rafts do livro, né, das imagens, montei um PDF com a sequência, né, e mandei pro Pablo para ele ver o que ele achava, pra gente discutir e tal. E quando ele me retornou alguns dias depois, ele falou assim, aqui em casa todo mundo chorou. Então eu percebi que ali a narrativa realmente estava potente e ela fez jus a essa potência justamente nesse relacionamento entre palavra e imagem para transformar o livro no que ele é. Então, até hoje, né, eu tenho esses relatos de pessoas com os olhos marejados, voz embargada, que o livro proporciona, e isso me deixa extremamente feliz, porque eu percebo a sorte que a gente tem
nós, pessoas que entendem e conhecem o universo do livro ilustrado, porque a gente percebe que tem uma produção tão grande, tão potente, né, que chega até nós, né, e que a maioria das pessoas não se dá conta, né. Então, às vezes você oferece um livro desse como passeio para um adulto, ele fala, não, peraí, mas esse livro é para criança? E essa riqueza do livro ilustrado, né, que é um livro, na verdade, que ele é o sonho de todo ficcionista. É um livro que atinge todos os leitores. E o passeio, eu acho que ele é uma tradução de tudo isso, assim, ele é muito simbólico. Eu vou falar por mim, mas eu acho que talvez muitos autores se sintam da mesma forma que eu me sinto, né? Eu acho que o autor, ele não percebe a produção dele, ele não percebe o direcionamento ou se a narrativa que ele está criando é recorrente, sabe? Eu acho que a gente só se dá conta disso quando você pega e coloca todos os seus livros assim meio lado a lado, e daí você começa a estabelecer correspondências, assim, sabe? Você fala, nossa, olha isso, peraí, mas eu contei essa história aqui também, de uma forma diferente, mas dentro do mesmo universo. Olha aqui, eu voltei a falar desse assunto e tal. Então, eu acho que a gente não se dá conta, né? Eu não lembro se eu já falei isso aqui para vocês. Eu acho que essa sensação de transbordamento da criação, ela passa por aí também, né? Além de você conseguir nomear sentimentos que você não se dá conta o que são, você também consegue nomear ou estabelecer conexões para assuntos que são caros a você. Então, eu acho que para mim a infância sempre teve um lugar muito importante assim dentro da minha vida, né? A minha infância foi uma infância muito feliz, né? Apesar de todas as dificuldades financeiras e enfim, né? Mas eu tive uma infância muito sadia, muito feliz, de brincar na rua mesmo, de fazer molecagem. E para as minhas filhas, eu acho que a gente em casa, eu e a Eva, a gente tentou, mesmo aprendendo dentro do processo, que é isso que pai e mãe faz, né? A gente não nasce sabendo, né? A gente vai errando no caminho e a gente se dá conta que errou anos depois, mas é um processo de construção, né? Então, eu acho que a infância, a família e todo o universo que gira em torno disso, né? Em torno desse assunto, eles acabam sendo recorrentes no meu trabalho, porque são coisas caras a mim e que me importam. Então, acho que o meu trabalho, a minha produção, ela se debruça muito nesse aspecto, porque eu quero que o meu trabalho seja legítimo, sabe? Eu acho que eu não conseguiria falar, por exemplo, sobre povos ribeirinhos na minha narrativa, sendo que eu não tenho um conhecimento profundo disso, sabe? Pode ser que um dia eu faça uma viagem e conviva com essas pessoas, né? E isso se potencialize dentro de mim para eu criar uma história. Então, acho que, para ser mais direto, esses assuntos que permeiam o meu livro, que eu não me dou conta, só vou me dar conta tempos depois, ou quando vejo uma resenha, ou vejo uma crítica, ou vejo a relação do livro com os leitores, que um assunto ele está ali estabelecido, às vezes na minha obra, mas não é intencional, sabe? Não é assim, hoje eu vou escrever sobre relações familiares, hoje eu vou escrever sobre... Não é. Então, talvez a coisa boa de tudo isso seja isso, sabe? Eu entrego o meu melhor porque eu sinto que naquele momento eu tenho que contar aquela história. Então, eu acho que a arte, a literatura, ela meio que tem uma função meio de traduzir o mundo, assim, né, para as pessoas, né? E quando você traduz o mundo, às vezes, essa tradução não precisa ser literal, ela não precisa ser concreta. Então, acho que tem algumas sutilezas, né, que você pode tratar determinados assuntos, né? E o assunto morte é sempre um assunto muito delicado, e eu acho que ele é muito delicado porque ele não é discutido, né? Talvez seja abordagem, né? Talvez seja de que forma você vai tratar sobre a morte com uma criança, né? Se você começa a estabelecer conexões, né, e relações com algumas coisas dentro do cotidiano da criança, por exemplo, quando uma criança tem que jogar a chupeta dela fora, é a morte, né? É a morte daquele
objeto, né? Ela vai deixar de existir na vida dela, né? A não existência daquele objeto. Eu sei que é um exemplo que parece bobo, mas é uma coisa que está inserida, está dentro do cotidiano de uma criança, que às vezes a gente deixa de perceber isso como uma oportunidade de tratar esse assunto, né? Quando uma criança perde um animal de estimação, quando a criança ela muda de bairro e todas as relações que ela tinha com aquele espaço, com aquele lugar que ela conhecia, de certa forma é uma morte, né? É você não estar naquele lugar de alguma forma deixar de existir, né? Então, quando você fala de morte de um ente querido, né? Uma pessoa que está próxima de você ali, de que forma você vai tratar isso com a criança, né? Você vai tratar isso de uma forma pontual quando isso acontecer, que vai ser uma coisa muito mais dura, mais direta, ou isso isso pode ser permeado de exemplos, né? Então, assim, uma formiga que morre, uma borboleta que morre. Então, assim, é a abordagem, né? De que forma você vai tratar desse assunto com teu filho, né? E num belo lugar, tratado de uma forma sutil, né? Essa relação com a dobradura do tsuru e o personagem, né? Que é um personagem que a gente não sabe se é menino ou se é menina, a gente sabe que é uma criança ali. Ela mesma, ela fala isso, né? Tem de uns exemplos de uns comparativos que ela faz, de uma perda que ela tem naquele momento e uma perda que existiu ao longo da curta vida dela, né? O sabiá laranjeira, a borboleta, o tatu-bola. Então, todos eles não estão mais naquele lugar, eles deixaram de existir de alguma forma, mas, ao mesmo tempo, que tem o belo nisso, né? E por isso que eu falo da forma que você vai tratar, da forma que você vai abordar, por que você encara a morte como o fim de tudo, né? Então, assim, eu acho que esse tema mundialmente é tratado das mais diversas formas, né? Uns tratam como um paraíso, só para te dar como exemplo, mas você pode tratar isso também como uma memória. Isso que está na memória, que ficou na sua memória, que você tem guardado para você, que pode estar registrado em fotos, em vídeos, ou simplesmente numa frase que você recorda de alguém, isso é lidar com a morte de uma forma muito potente, né? Que assim, é um respeito a uma memória de alguém que não existe mais, ou de uma ausência, né? Ou de algo que não está mais perto de você. Então, eu acho, voltando para o começo do que eu falei, é a abordagem, né? De como você trata o assunto. Se você tratar o assunto de uma forma muito crua, realmente vai ser difícil para uma criança ou vai ser difícil para um adulto. Agora, se você vem num exercício constante, lidar a morte como uma ausência, né? Independentemente da religiosidade, né? Se é paraíso, se é karma, se volta, ou se é simplesmente uma ausência, né? Um deixar de existir, né? Eu acho que tem que fazer valer. O que tem que ser mais importante dessa história não é a morte em si, não é a ausência em si, mas é a memória, é aquilo que te faz lembrar bem de uma coisa ou de uma pessoa, que te causa uma boa sensação, né? E de você ter ela guardada para você, de alguma forma. Então, na verdade, eu acredito que é uma forma de deixar a morte, de certa forma, num segundo plano, para tornar a vida, a memória, a lembrança, uma coisa muito mais significativa e valiosa. A minha relação com o livro na infância, num primeiro momento, foi de ausência, porque a gente não tinha livro em casa. Aqui eu vou na contramão acho que provavelmente na maioria dos autores, né, que falam, não, tínhamos uma biblioteca em casa e tal. Não, em casa a gente não tinha biblioteca, livro não era prioridade, mas era mais por uma questão econômica do que qualquer outra coisa. E daí até fazendo justiça à minha mãe, né, ali mais quando eu estava mais na adolescência, ela fez assinatura de um clube de livro que chamava... Ai, caramba, esqueci. Círculo do Livro, exatamente. Minha mãe era assinante do Círculo do Livro, ela recebia alguns livros ali e eu me aproveitava disso. Mas na infância mesmo, ali, na minha segunda infância, né, que é o que eu tenho mais fresco na memória, assim, a gente não tinha muito livro em casa, mas daí a gente estava falando um pouco, né, de mudanças de paradigmas e de as coisas que mudam, né, de momento e que você passa a ter outra leitura das coisas, que foi um primo meu, na verdade, que chamava Carlinhos, que, aliás, a dedicatória
dedicatória do passeio, acho que é pra ele. É um primo que infelizmente eu acabei perdendo contato. Uma vez eu fui na casa dele, ele tinha uma caixa de papelão cheio de... que a gente chamava de gibi, né? Que hoje chamava de HQs, né? E cheio de história em quadrinhos. E eu fiquei fascinado com aquela caixa. E ele me emprestou algumas histórias em quadrinhos, então eu comecei a ler, eu comecei a ter um deslumbramento, né? Pelas histórias em quadrinhos. Para além disso, ele tinha um livro, um caderno de desenho, daqueles cadernos horizontais, assim, de desenho, que ele criava tiras e histórias dele mesmo. Então, acho que ele foi um dos grandes, talvez uma das grandes inspirações, assim, pro meu encantamento para as histórias em quadrinhos e para desenvolver histórias próprias, assim, porque eu lembro que depois disso, eu sei que a memória engana muito, né, mas desses flashes que a gente tem de memória, assim, depois dele eu comecei a pedir para minha mãe e para o meu pai comprarem história em quadrinhos para mim. E comecei a criar as minhas próprias histórias. Então eu pegava um papel sulfite, dobrava no meio e criava minhas histórias, assim. E daí, dentro desse processo, né, desse universo, eu comecei a corresponder com amigos que tinham a mesma afinidade. Então tinha o Marco, que é um amigo meu até hoje, que o Marco também gostava de histórias em quadrinhos, né? E ele morava num prédio atrás do meu prédio. Então olha que curioso, daí eu acho que a gente inventou o primeiro clube de leitura restrito a amigos. O que a gente fazia? Como a gente não tinha condição de comprar muitas histórias em quadrinhos, eu tinha direito a um gibi por mês. E o Marco tinha direito a um gibi por mês e o outro amigo tinha direito a um gibi por mês. O que a gente fazia? A gente lia os nossos e a gente trocava entre nós. E depois a gente debatia sobre as histórias. Então isso que era muito louco, né? Que eu acho que acabou estabelecendo uma visão crítica, né? Das narrativas, dos desenhos e tudo mais. Então foi uma história muito bonita, assim. Então, a partir daí, o meu gosto pela literatura, eu gosto de dizer meu gosto pelas narrativas, na verdade, né? Porque ela não se limitou só à literatura. Então eu sou um apaixonado por cinema, eu adoro série, eu adoro qualquer tipo de estrutura que possibilite contar uma história, né? Depois disso, passou muito tempo, eu comecei a perceber mais e mais a literatura, eu comecei a perceber mais e mais qual tipo de literatura me encantava mais, autores, gênero, etc, etc. Eu acho que hoje eu sou um leitor de menos volume, assim. Antes eu era um leitor voraz, assim, de ler 3 livros por mês. Mas, assim, uma coisa que sempre volta pra mim, que eu sou extremamente apaixonado, é o realismo mágico, produzido ali na América Latina, nos 50, nos 60. Então, e os autores daquele período ali, que é Bioy Casares, Borges, Cortázar, toda essa galera, eu sou apaixonado pela produção deles. Gosto de ensaio, gosto de ficção científica, eu gosto, romance, eu sou um consumidor, eu sou muito aberto às leituras, mas eu gosto muito de autores específicos e de ler a produção desses autores. Então, Bioy Casares, por exemplo, Na Invenção de Morar, é um livro meu de cabeceira que eu amo, e toda a produção do Bioy Casares eu li, se não foi tudo, foi uma parte muito grande da produção dele. Dos mais contemporâneos, eu gosto muito do David Foster Wallace, que eu acho um autor incrível. Na minha adolescência, uma das coisas que fez eu perceber que o tipo de história que eu gostava era realismo mágico foi quando eu li um livro específico, que é um livro que eu sempre cito, assim, que chama Cadeiras Proibidas, do Inácio Loyola Brandão, que é um livro que eu amei, que eu percebi que, nossa, dá pra contar história desse jeito, assim, essa coisa nonsense e que era política ao mesmo tempo, com toda aquela potência, mas eu não nomeava, né? Eu não achava que aquilo era realismo mágico, não tinha um nome pra mim, aquela coisa. Pra mim só era uma história muito louca, é isso que era pra mim. E daí com as minhas filhas, né? Acho que principalmente a Eva, ela teve muito essa relação de sentar e contar história pra elas, assim, quando elas eram pequenas. E elas gostaram muito de leitura, mas tem aquela fase, assim, tipo, pré-adolescente, adolescente, assim, que ela meio desgarra, né? Assim, quer fazer outra coisa. Mas
a gente nunca impôs, assim, sabe? Os livros sempre estiveram acessíveis, a gente sempre à estante. Então, a relação da gente sempre foi isso, né? De, assim, você está livre, os livros estão aqui disponíveis. Depois de um tempo, viraram as trocas, né? A Gabi é formada em pedagogia, hoje é ela que me recomenda alguns autores, a Júlia também. Temos longas discussões, né, sobre algumas literaturas ali. Os cafés da manhã em casa são um café da manhã com reflexão filosófica, assim. Às vezes a gente fica debatendo as coisas, não é todo dia, é claro, mas às vezes a gente fica debatendo algumas coisas sem fim, assim, loop infinito.